Romanos capítulo 5, Bíblia Viva. Portanto, agora, desde que fomos declarados justos à vista de Deus pela fé em suas promessas, podemos ter na realidade paz com Ele por causa do que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Pois, devido à nossa fé, Ele nos colocou neste lugar do mais alto privilégio, onde agora nos encontramos. E nós, confiante, alegremente, ansiamos pelo dia quando realmente nos tornaremos tudo quanto Deus tem em mente que sejamos. Podemos nos alegrar igualmente quando nos encontrarmos diante de problemas e lutas, pois sabemos que tudo isto é bom para nós. Ajuda-nos a aprender a ser pacientes, e a paciência desenvolve em nós a força de caráter, e nos ajuda a confiar mais em Deus cada vez que a utilizamos, até que finalmente a nossa esperança e a nossa fé fiquem fortes e sólidas. Então, quando isso acontecer, poderemos sempre erguer a cabeça, seja lá o que for que aconteça, e saber que tudo vai bem. Pois conheceremos quanto Deus nos ama, sentiremos também este seu amor afetuoso em todo o nosso ser, pois Deus nos deu o Espírito Santo para encher nossos corações com o seu amor. Quando estávamos totalmente desamparados, sem nenhuma possibilidade de escapar, Cristo veio justamente na hora certa e morreu por nós, os pecadores, que não tínhamos nenhum interesse nele. Mesmo que fôssemos bons realmente, não esperaríamos que alguém morresse por nós, embora isso fosse raramente possível. Naturalmente, Deus, no entanto, mostrou seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós, enquanto ainda éramos pecadores. E já que, por seu sangue, Ele fez tudo isto por nós, como pecadores, quanto mais Ele não fará por nós agora, que nos declarou sem culpa. Agora Ele nos salvará de toda a ira divina que está por vir, e se, quando ainda éramos inimigos dEle, fomos levados de volta a Deus pela morte do seu Filho, quantas bênçãos Ele deve ter para nós agora, que somos seus amigos e Ele está vivendo dentro de nós. Agora, nós nos alegramos nesta nossa maravilhosa relação nova para com Deus. Tudo por causa do que o nosso Senhor Jesus Cristo fez ao morrer pelos nossos pecados, fazendo-nos amigos de Deus. Quando Adão pecou, o pecado entrou na raça humana inteira. O pecado dele espalhou a morte pelo mundo todo, de modo que todas as coisas começaram a envelhecer e morrer. Porque todos pecaram. Sabemos que foi o pecado de Adão que ocasionou isso. Porque, embora naturalmente as pessoas pecassem desde o tempo de Adão até Moisés, Deus não as julgou culpadas de morte naqueles tempos por quebrarem suas leis, pois ele ainda não lhes dera suas leis, nem lhes dissera o que desejava que elas fizessem. Então, quando seus corpos morriam, não era por causa dos seus próprios pecados, visto que eles mesmos nunca haviam desobedecido à lei especial de Deus, que ordenava não comer do fruto proibido, tal como Adão tinha feito. Eis aqui o contraste entre Adão e Cristo, que ainda estava por vir, e também a diferença entre o pecado do homem e o perdão de Deus, pois este único homem, Adão, trouxe a morte para muitos por meio de seu pecado. Porém, este outro homem, Jesus Cristo, trouxe perdão para muitos por meio da misericórdia divina. Este único pecado de Adão trouxe a pena de morte para muitos, enquanto que Cristo tira de graça os muitos pecados e oferece em seu lugar uma vida gloriosa. O pecado deste único homem, Adão, fez com que a morte reinasse sobre todos, porém, todos quantos receberam o presente divino do perdão e absolvição, reinarão em vida por causa deste único homem, Jesus Cristo. Sim, o pecado de Adão trouxe o castigo para todos, mas o ato de retidão de Cristo fez com que os homens sejam retos para com Deus, para que possam viver. Adão fez que muitos fossem
pecadores, porque ele desobedeceu a Deus. E Cristo fez com que muitos fossem aceitos por Deus, porque ele obedeceu. Os 10 mandamentos foram dados a fim de que todos pudessem ver como estavam longe de obedecer às leis de Deus. Entretanto, quanto mais vemos nossa tendência pecaminosa, segundo a carne, mais vemos a graça abundante de Deus nos perdoando. Primeiramente, o pecado reinou sobre todos os homens e os levou à morte, mas agora reina em seu lugar a bondade de Deus, dando-nos uma posição correta perante Ele, e como resultado, a vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor.